Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu vou falar um pouco aqui para vocês, né, sobre os equinodermatas. Os equinodermatas, né, esses que são exclusivamente marinhos, eles têm a característica de formarem primeiramente o ânus ao invés da boca, certo? Eles vivem também em substratos e eles têm uma das qualidades, né, digamos assim, umas curiosidades bem peculiares. Eles conseguem regenerar parte de braços, né, perdidos, seja em alguma presa, seja em algum fator natural, eles conseguem regenerar essa parte de braço perdida. Ainda sobre os equinodermatas, eles, como qualquer outro animal, eles têm suas características peculiares e esse animal ele não é diferente, certo? Ele tem suas características específicas, nas quais seu endoesqueleto, né, ele é espinhoso, ele tem seu sistema hidrovascular, ele tem pedicelárias, brânquias, dermais ou papulas, né, que são chamadas. E a sua simetria ela pentarradial, a sua simetria. Olha, os seus corpos, né? Os seus corpos eles são formados por um disco central achatado e dele saem 5 raios, né? Esses 5 raios eles formam os braços, né? A boca ela fica na parte ventral do disco e ela é em volta de um tecido membranoso macio. Indo da boca até a ponta de cada braço está o sistema ambulacral ou sistema vascular, né? Que geralmente apresenta espinhos móveis à sua volta para a sua proteção, né? Que é justamente para proteger o sistema vascular. Oi gente, meu nome é Eliane, eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o filo Equinodermata. É um filo que tem 5 classes e eu vou falar para vocês sobre 2 delas. A primeira classe são os crinoides, são conhecidos como os lírios do mar e eles apresentam características bem primitivas. Eles já foram muito mais abundantes do que eles são hoje em dia. E eles têm um aspecto de flor e eles vão viver embaixo, abaixo das linhas de maré, até profundidades abissais. Sobre a formação do seu corpo, a sua estrutura, o seu corpo ele vai formar um cálice pequeno em forma de taça, que vai ser formado por lâminas calcárias, que vão se ligar, formando 5 braços flexíveis que vão se bifurcar para formar 10 ou mais apêndices, que vão ser finos e promovidos de pinículas laterais. E vão ser também alongados e dispostos como barbas de uma pena, tá? Essa é a formação corporal desses lírios do mar. O seu alimento vai ser, eles vão se alimentar de detritos e também de plâncton microscópico. Esses animais, eles podem ter o celoma pequeno e as suas gônadas elas podem ser diferenciadas. Os gametas aqui eles vão se formar a partir do tecido epitelial das penículas. E alguns lírios do mar eles vão poder pôr os seus ovos diretamente na água, mas também tem algumas espécies que vão manter-se aderentes às penículas até ocorrer a eclosão. Esses animais eles possuem uma grande característica de regeneração, né? Ou grande parte do seu cálice e quando se desprende imediatamente já consegue se regenerar e criar um novo indivíduo. Cerca de 80 lírios do mar vivem em profundidades aderentes aos recifes de corais. Então, os lírios do mar são bastante encontrados em recifes de corais. Cerca de 80 espécies deles a gente consegue encontrar lá nos recifes de corais. Bom, a segunda classe que eu vou falar para vocês é sobre a classe asteroidea, que são as estrelas do mar. Bom, as estrelas do mar, elas são bastante abundantes em quase todas as costas marinhas, especialmente em praias rochosas e ao redor de pilares de portos. O corpo de uma estrela do mar, ela vai consistir em um disco central e 5 raios ou braços afilados, que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a nossa representação da nossa estrela do mar, eu fiz bem simples mesmo.
Esse é o disco central, não sei se vai conseguir focar para vocês verem, mas acho que dá pra ver um pouquinho. Esse é o disco central e aí a gente vai ter os 5 braços afilados. No corpo dessa estrela do mar, a gente vai ter vários espinhos, a formação de vários espinhos que vão servir tanto para a excreção quanto também para a respiração desse animal. A gente vai ter a boca e o ânus aqui localizado nessa região do disco central. E a alimentação desse animal vai ser bem diversificada. Eles vão poder se alimentar de moluscos, de crustáceos e também de vermes tubiculares. Além também de se alimentarem de matéria orgânica em suspensão na água, né? Quanto à sua reprodução, eles vão ter vulos e espermatozoides que vão ser postos na água e aí vai ocorrer a fecundação. Sua fecundação ela vai ser externa. Essas estrelas do mar, elas também podem ser encontradas em vários substratos, como em rochas, em algas, cascalhos, sedimentos arenosos e também em recifes de corais. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o grupo dos ecnoides. Esse grupo ele é basicamente composto pelos ouriços do mar e as bolachas do mar ou bolachas da praia. Bom, esses indivíduos eles são encontrados em substratos duros ou até mesmo no lodo ou areia, e alguns podem ser encontrados até mesmo enterrados, né? Enterrados na areia. Eles podem ser encontrados tanto em poças de maré, como, né, águas rasas, como também em grandes profundidades. Eles possuem um corpo arredondado e não possuem braços. Bom, os ouriços do mar, eles já são basicamente tem tanto tamanhos variados, tanto pequenos como grandes. Eles possuem o seu corpo esférico, né, arredondado e é coberto por espinhos, tanto longos como móveis. Bom, a estrutura corporal, né, dos ouriços é como se fossem gomos de laranja. Possuem aquelas divisões, onde cinco dessas regiões que possuem na sua carapaça são chamadas de regiões ambulacrais, que é a região onde possuem os pés ambulacrais, que são utilizados, né, para locomoção, como também as outras 5 regiões, né, alternadas a essas regiões ambulacrais, que são chamadas de regiões interambulacrais, interambulacrárias, que são de onde vão surgir os espinhos, né, desses indivíduos, que é ao redor de toda a sua carapaça, né, aquela carapaça que é formada por aquela carapaça calcária. Bom, eles apresentam coloração bem diversa, chegam a tons como de branco, até mesmo vermelho, até púrpura, e eles possuem boca e a região retal, né, do ânus, são bem centralizadas, onde ficam em superfícies opostas, né, onde a boca fica na parte ventral e o ânus na região posterior, né. Elas têm uma forma esférica, são arredondadas no topo e já na superfície inferior elas são mais planas. Bom, a boca desses indivíduos ela vai possuir 5 dentes, um conjunto de 5 dentes, né? Que também pode ser chamado de lanterna de Aristóteles. São 5 dentes bem rígidos que vão ser projetados para fora, né? E esses indivíduos eles são encontrados mais solitários, não vivem tanto junto com outros. Já em questão da sua alimentação, eles podem se alimentar tanto de algas, como também podem ser neófragos,
que eles vão se alimentar de matéria morta, né, de outros animais, e matéria orgânica também contida na areia. Já a reprodução desses indivíduos, ela é uma fecundação externa, onde eles possuem tanto indivíduos do sexo masculino como do sexo feminino, e vai acontecer através de contrações musculares, onde eles vão liberar tanto os óvulos como o esperma, né? Os espermatozoides na água, e eles vão se encontrar, essas gametas, vai haver ali a fecundação, que vai originar uma lava natante. E essa lava, ela fica nadando pela coluna d'água por algumas semanas, até chegar a um ponto onde ela vai se fixar e vai se desenvolver, sofrer várias metamorfoses e chegar àquele esqueleto, né, de calcário e se tornar um ouriço adulto. Já a questão da respiração, no caso dos equinóides regulares, né, que possuem menos espinhos, ela vai ocorrer pela forma de através dos pentaloides, que nada mais é do que dos pés ambulacrais modificados, e nos irregulares vai ser através de brânquias. Já a questão das bolachas d'água, elas são encontradas tanto nas formas discoides como achatadas, e elas vão se alimentar de matéria orgânica, né, partículas orgânicas da areia, como também de lavas e algas, né, através da ingestão direta, né, com a ajuda do muco. Também pode ter cores variadas, e elas apresentam 5, e algumas espécies apresentam 6, pode-se dizer cavidades, conhecidas como lúnulas. Essas lúnulas são encontradas em 5 ou em 6 em algumas espécies, e na maioria das vezes elas são encontradas junto com centenas de outras bolachas do mar. Bom, já o grupo dos ofiuroídeas, são mais conhecidos como serpentes do mar. Esses indivíduos, seu nome vem de Ophis, que é de pente, e Eidos, que significa forma, ou seja, forma de pente, no qual eles apresentam, possuem os membros bem alongados e finos, que também são bastante flexíveis e possuem uma fila de espinhos, né, em cada um de seus segmentos. E esses segmentos é que vai auxiliar diretamente na sua locomoção, onde eles vão fazer uma certa contração, né, se alongando e se retraindo, e assim esses indivíduos vão conseguir se movimentar. Eles podem ser encontrados tanto em rochas, né, em águas rasas, como também em grandes profundidades. Esses indivíduos, eles são classificados como carnívoros, pois eles se alimentam de pequenos indivíduos, né, pequenos crustáceos. E também eles vão apresentar, se diferem, né, das estrelas do mar, por conta do seu disco central, que ele é diferenciado dos braços, diferente das estrelas do mar, né? Bom, essa questão, né, de ter o disco central diferente permite que quando eles são atacados por alguns predadores ou são incomodados de alguma forma, eles podem se desprender algum de seus braços, né, simplesmente soltar eles, e aquela parte, né, que foi perdida, ela vai ser regenerada. A parte do disco, né, que vai apresentar 5 pequenos prolongamentos, onde vai ficar localizada a boca, né, e esses indivíduos, eles não vão apresentar ânus, né, aquela estrutura retal.
pois eles possuem um sistema digestivo que é incompleto, né, por causa da falta desse orifício retal. E eles vão eliminar, né, as fezes ou os restos pela boca mesmo, pois o sistema digestivo deles é bem pequeno. E também questão da reprodução, eles podem apresentar tanto indivíduos do sexo masculino e feminino, como também indivíduos hermafroditas. Então, podendo ter fecundação tanto sexuada como assexuada, de forma que a reprodução sexuada vai ser de forma indireta, né? Onde eles vão possuir um estágio larval, onde vão ser, né, dispensadas na água os gametas e assim a fecundação da larva até evoluírem para uma serpente do mar adulta. Olha, eu vou falar aqui um pouco para vocês também sobre os pepinos do mar, certo? Os pepinos do mar, né, eles que é a classe dos equinodermatas, que são conhecidos como os holotúrias ou pepinos do mar. Olha, em oposição, né, a todos os outros equinodermes, né, eles possuem um corpo extremamente delgado, né, alongado e um eixo oral aboral, certo? Eu vou deixar aqui uma foto logo aqui ao lado do vídeo, que é para vocês terem uma noçãozinha do animal que eu estou falando, certo? Sua boca ela é circundada, né, por 10 a 30 tentáculos, que são modificações de pés ambulacrais, encontrados em outros equinodermos, certo? Seu alimento é o material orgânico dos detritos do fundo do mar, que é empurrado para a boca, ou o plâncton ele é aprisionado no muco dos tentáculos, certo? Os holotúrias, né, que são os pepinos do mar, eles frequentemente são os invertebrados dominantes nas partes mais profundas do oceano. E muitos dos táxons eles são restritos às águas profundas. São aproveitados depois de desidratados como iguaria da culinária oriental, deste modo conhecidos como os bichos do mar ou os tripangos.